Tô triste hoje, viu, gente? Não tenho vergonha de falar, não. Eu tô triste. Depois que acabou o jogo da seleção brasileira, eu participei do debate bola e quando acabou eu saí por aqui para resolver umas coisinhas que eu tinha para resolver e para comer um lanche, porque eu tinha chegado aqui de manhã e não tinha tido tempo ainda de me alimentar. E você vê as pessoas tristes na rua, né? Onde você vai. O país fica triste quando o Brasil perde a Copa do Mundo. E aqui não faltam motivos pra gente ficar triste, né? A profunda crise econômica que nós voltamos a viver, a desgraça que foi pro país a greve dos caminhoneiros. Outro dia eu fui comprar 1 litro de leite, paguei R$4, sendo que estava custando R$2,10, R$2,20, às vezes até abaixo de R$2. A coisa de um mês atrás. Então, agora a gasolina no Rio de Janeiro já está chegando a R$6, aqui daqui a pouco já está chegando a 5. O gás de cozinha já está perto dos R$100. A eletricidade subiu agora 15% aqui em São Paulo. Os planos de saúde, mais de 10%. Então, o pedágio, me lembra aqui o Bruno Rota, o pedágio caríssimo. Outro dia eu fui para Santos, quase que eu caí de dentro do carro quando eu passei lá no negócio e vi quanto que custa o pedágio para ir daqui para Santos. Então, gente, o brasileiro, ele tá F3 pontinhos, né? Já faz tempo. E não que o futebol iria apagar, que o pedágio ia cair, que a gasolina ia cair, que o Brasil ia virar a Suécia, ia virar a Noruega se o Brasil fosse campeão do mundo. Não é isso. Mas, pô, é uma alegria, né? Tinha mais 2 churrascos pro pessoal fazer, se confraternizar, que é o que acontece nos Jogos do Brasil. Dia de Jogo do Brasil, todo mundo fica mais alegrinho, todo mundo planeja alguma coisa diferente. Isso tudo acabou hoje com a derrota para a Bélgica, porque o Brasil tá fora da Copa do Mundo. E é evidente que tem muita gente falando bobagem por aí. Copa do Mundo é engraçado, né? Todo mundo se mete a comentarista. Com todo respeito, eu tenho uma profunda admiração por ela. Para mim, uma das maiores atrizes do Brasil, atriz, bailarina, cantora. Mas, porra, agora há pouco eu tava vendo a Cláudia Raia comentar futebol, falar porque o Brasil perdeu a Copa do Mundo. Não dá, entendeu? Não dá. Então é cozinheiro se metendo a falar de futebol, deputado, especialista em economia, em política. No final da tarde, aqui em São Paulo, tem muitos programas de política no rádio, né? Então, essa hora que eu saí, que eu falei pra vocês, eu liguei o rádio do carro e tava ouvindo um pedacinho do hashtag da bola. Aí eu falei, vou ver o que as outras rádios estão falando. Apertei lá uma rádio de política, os caras que entendem de política estavam lá, não, porque o Gabriel Jesus tinha que cair um pouco mais pela direita, porque o Neymar estava posicionado errado no campo. Porra, os caras têm que falar do Congresso Nacional, tem que falar do Supremo Tribunal Federal, tem que falar porque o Zé Dirceu foi solto, tem que falar se o Lula vai ser solto, é isso que a gente quer saber. Cada um na sua. Aí você põe cara lá de programa de cozinha, os caras falam de futebol, quer dizer, é um negócio lamentável, né? E a gente tem que conviver com tudo isso. Então, quando o Brasil perde, aí os gênios aparecem de tudo que é lado. Por que não fez isso? Por que não fez aquilo? Eu tenho moral para falar algumas coisas aqui, porque não foram feitas, porque a gente falou antes, né? O ouvinte da Transamérica, como me xingaram semana passada, porque eu falei que o Brasil tinha um buraco no meio do campo contra o México. Você não sabe nada. O Brasil fez o melhor jogo contra o México não deu nenhum chute no gol. Gente, eu tô vendo o jogo. O Brasil contra o México ofereceu espaços incríveis. Só que o México é o México, a Bélgica é a Bélgica. Você dá espaço para vela, você dá espaço para guardado, você dá espaço para Layún, é uma coisa. Você dá Chicharito Hernández, uma das maiores mentiras do futebol, Chicharito Hernández teria dificuldades imensas para jogar aqui no Taboão da Serra. É um péssimo centroavante. O Taboão da Serra aqui tem jogador melhor que o Chicharito Hernández. É uma coisa. Agora, você dá espaço para De Bruyne, para Hazard, para Lukaku, para Fellaini, você dá espaço para Witzel, aí é outra coisa. E os espaços foram dados de forma igual. Até mais hoje. E aí deu no que deu. É importante a gente frisar algumas coisas sobre a derrota do Brasil, porque toda vez que a gente toma uma pancada dessas, tem que servir de algum aprendizado para o futuro, né? A única coisa que nos resta é acreditar nisso, porque agora já foi, já perdeu. Então, vejam que interessante. O Brasil
teve um problema emocional nessa Copa do Mundo. Eu falei bastante sobre isso aqui também durante a competição. O Brasil sempre em campo foi um time nervoso. Nunca o Brasil conseguiu nessa Copa executar os movimentos com naturalidade. Parecia que sempre a faca estava no pescoço, que sempre o cara que estava naquela jogada, se perdesse a bola, ia para a guilhotina. Faltou um preparo psicológico melhor. Vejam só, o Brasil, na minha opinião, fez um belíssimo primeiro tempo contra a Suíça, na primeira rodada. A hora que tomou o gol do Miranda, acabou o Brasil. Acabou o Brasil. Aí fomos para o segundo jogo contra a Costa Rica, o time melhorou um pouquinho, um adversário muito fraco, conseguiu ganhar. No terceiro jogo contra a Sérvia, o Brasil fez o gol, aí as coisas fluíram um pouco melhor, mas sempre você via lá um nervosismo, e porque o Neymar caiu, e porque o Gabriel Jesus não tá rendendo, e porque o Paulinho não é aquele Paulinho, entendeu? Não tava natural a coisa. Aí veio o jogo contra o México, aí foi, pra mim, o auge do desequilíbrio, né? O Brasil jogou mal contra o México, muito mal. Ah, mas ganhou. Ah, mas o México não chutou uma bola no gol. Acontece que pelo desenvolvimento do jogo, eu me permito dizer que o Brasil jogou mal aquela partida. Como me xingaram, cara, nas redes sociais porque eu falei isso. Você torce contra. Se o Tite fosse técnico do Santos, você ia falar que jogou bem. Olha as bobagens que os caras falam. Eu sou obrigado a ler e a escutar isso, né? Mas a gente estava vendo que o Brasil deu espaços incríveis para o México. E hoje aconteceu a mesma coisa. Hoje o Brasil começou bem a partida, não há dúvida, mas o gol contra do Fernandinho colocou tudo a perder. Exatamente por causa desse componente emocional. Quando você tem um time emocionalmente desequilibrado, você toma um gol, acabou o mundo. Eu contei a história aqui outro dia da Copa de 58. Na Copa de 58, na final contra a Suécia, o Brasil saiu perdendo 1-0, o gol de Lidholm, que depois foi técnico do Falcão na Roma. O Lidholm já morreu, Nils Lidholm, morreu já. Mas aí o que aconteceu naquele dia? O Didi foi pegar a bola no fundo da rede e veio andando com a bola, tem o tape disso, até o meio campo falando para os caras, gente, nós viemos jogar aqui com o Botafogo outro dia, nós enfiamos 5, 6 nesses mesmos caras. É só a gente fazer o que a gente sabe que nós vamos ganhar esse jogo em cima do Mané, porque nós ganhamos aqui desses caras com o Mané deitando e rolando. O que aconteceu? Deram a saída, o Didi passou pro Mané, Mané driblou, pum, gol de Vavá, 1-1. Deu a saída da Suécia, o Didi pegou a bola de novo, deu pro Mané, Mané cruzou, gol de Vavá, 2-1. Até parece que é o mesmo gol, se você vê 2 vezes na televisão, parece que é o mesmo gol, mas são gols diferentes. Então, faltou isso a seleção brasileira, equilíbrio emocional, saber que o Brasil não era inferior a ninguém nessa Copa. Se poderia ser, seria a Alemanha que já caiu fora. O Brasil não é inferior à Bélgica, o Brasil não é inferior à França, o Brasil não é inferior à Inglaterra, a todos que estão classificados aí. Mas não, parece que o Brasil disputou essa Copa sempre com a faca no pescoço, sempre se errar, arrebenta tudo. E também houve algumas escolhas erradas do Tite, né? Por exemplo, eu não me conformo com a volta do Marcelo. Ah, mas o Marcelo é um dos melhores laterais do mundo. No Real Madrid. Na seleção, não. Eu desafio você, ouvinte da Transamérica, a me relembrar aqui uma grande atuação do Marcelo, uma partida em que ele foi decisivo a favor da seleção brasileira. Eu não me lembro. Ao contrário, na Copa do Mundo passada, a primeira coisa que ele fez foi um gol contra a Croácia, aqui no campo do Corinthians. Começou o jogo, nós já estávamos perdendo de 1-0, que o Marcelo meteu um gol contra. E terminou tomando um baile da Alemanha, porque dos 7 gols da Alemanha aquele dia, dos 7-1, uns 4, 5 foi do lado do Marcelo. Tanto é que ele nem jogou a última partida, o Filipão colocou o Maxwell. Bom, então, você arrumou ali com o Felipe Luiz, deixa do jeito que tá, pô. Eu tava falando pro nosso comandante técnico aqui, Bruno Rota. Aqui no estúdio da Transamérica tem 5 microfones. Vocês estão acostumados a ver aí nos programas transmitidos pelo Facebook. Tem 5 microfones. Então, você acertou um microfone, você acertou ali, o microfone aqui da minha direita. Você acertou o conector, aquele negocinho que encaixa. Você acertou a modulação, a posição do microfone. Não mexe mais, pô. Você já acertou ali. Mexe nos outros. Não fica mexendo toda hora num negócio que você acertou, senão você desacerta e não acerta nunca mais. Então o Henrique Guilherme falou aqui, Deus, o dia que o Marcelo machucou e entrou o Felipe Luiz, ele foi muito melhor. Aí o Henrique Guilherme falou, Deus tá escalando a seleção.
Eu até brinquei aqui, Tite não mexe com Deus. Deus escalou, machucou o Marcelo, entrou o Felipe Luiz, Deus tá escalando. Não, ele vai e me volta com o Marcelo. Foi uma tragédia de novo hoje o Marcelo. Teve um detalhe tático que eu vou explicar daqui a pouco. É que na hora do jogo não dava pra gente falar, porque tinha muita gente no ar, os repórteres lá no vestiário, mas eu observei um detalhe tático do jogo que me chamou muita atenção. Então, a outra escolha do Tite errada, a convocação do Fernandinho. Eu cansei de falar aqui, gente, Fernandinho não é jogador de seleção brasileira. Ah, mas ele é bom no time do Guardiola. Então vá pros quintos dos infernos, ele e o Guardiola. Eu cansei de falar do 7-1, não deviam chamar ninguém. Fica aquela marca no cara. Ah, mas o Neymar não tava. Tudo bem, o Thiago Silva não tava. Tudo bem, esses dois, tudo bem. Ah, mas o William entrou no andamento do jogo. Tudo bem, chama o William. Agora, aqueles caras Bernard, Oscar, Fernandinho, Paulinho, Dante, Marcelo, aqueles caras não deviam mais voltar para a seleção brasileira. E alguns voltaram. E hoje o Marcelo, mais uma vez, foi uma tragédia. Outra escolha errada do Tite, além dele ter escalado, dele ter convocado o Fernandinho, aquilo que eu falei outro dia aqui. Não pensaram que eu estava falando do Fagner. Não é só do Fagner, é geral. Quando eu relembrei a frase de José Macia, o popular Pepe, meu amigo Pepe, ex-ponta esquerda e técnico do Santos, um dos maiores filósofos, um dos caras mais entendidos no dia a dia do futebol. Ele fala sempre o seguinte: não tenha jogador ruim no seu elenco, porque um dia você vai precisar dele. E foi exatamente o que aconteceu. O Casimiro foi um monstro nessa Copa do Mundo, mas ele tomou o cartão. Ele não podia jogar. E aí, o que aconteceu? Teve que escalar o Fernandinho. Ele estava lá. Por isso que eu falei, não tenha jogador ruim, porque o bom machuca. E aí você vai precisar do ruim. O bom suspende, aí você vai precisar do ruim. E o Tite tinha o ruim. E o ruim entrou e afundou o time hoje. O Fernandinho só fez um gol contra quando o jogo estava 0-0 e o Brasil estava bem. O Brasil já tinha perdido 2 chances quando estava 0-0. O Fernandinho só fez um gol contra, entre aspas, e entregou o segundo gol para a Bélgica, porque ele errou uma saída de bola e a Bélgica veio no contra-ataque e fez o gol. Então não dá para contar com esses caras. Agora, qual foi o detalhe tático que levou a Bélgica, para mim, à vitória? É um conjunto de fatores, mas taticamente, o técnico da Bélgica, o espanhol, ele foi muito feliz. Porque a Bélgica sempre jogou, quando esse elenco foi montado, no 3-4-3 ou no 3-5-2. O Kompany ficava na sobra, aquele zagueiro do nome enrolado do lado direito, Alderweireld, de lá, sei lá, e o Vertonghen, o Vertonghen do lado esquerdo. Sempre foi assim. Aí o Munier como ala direita, às vezes o Carrasco, às vezes um outro jogador ali pelo lado esquerdo, no meio o Witsel, De Bruyne e ali sempre um outro jogador completando, né? E na frente o Hazard e o excelente, excepcional centroavante Lukaku. A Bélgica sempre jogou assim. Muito bem, hoje o que fez o técnico espanhol? Sabedor de que a grande fragilidade do Brasil estava nas laterais, ele abriu os 2 atacantes. O Lukaku jogou na ponta direita e o Hazard na ponta esquerda, e não tinha ninguém no meio. Porque ele tinha 2 linhas de 4, né? Ele não jogou hoje com 3 zagueiros. Ele tinha uma linha de 4 com Munier, Alderweireld, Kompany e Vertonghen. Aí ele tinha uma outra linha de 4 com Fellaini, Witsel, De Bruyne e Chadli. E na frente, abertos, Lukaku e Hazard. Não tinha ninguém de centroavante. Então, quando ele pôs os 2 caras abertos, por que ele ganhou o jogo aí? Primeiro, ele forçou a barra em cima dos 2 pontos fracos da defesa brasileira, que eram Fagner e Marcelo. Todo mundo sabia. É óbvio que ele não ia deixar o Lukaku perdido no meio do Thiago Silva e do Miranda, que foram os maiores jogadores brasileiros nesta Copa do Mundo, os 2 zagueiros. Ele ia perder o centroavante dele, porque o Lukaku seria engolido pelos 2 zagueiros brasileiros, como foi o Chicharito, como foi o grandalhão lá da Sérvia, como foram todos. Ou aquele da Suíça, foram engolidos, porque os 2 zagueiros brasileiros jogaram muito bem. Então ele deixou os 2 zagueiros sem função. O Thiago Silva e o Miranda não tinham a quem marcar. E eles, ao saírem no socorro, o Thiago Silva na direita no socorro do Fagner e o
o Miranda na esquerda no socorro do Marcelo, abriu o buraco. E por ali entrou De Bruyne, por ali entrou Fellaini, por ali o próprio Hazard, quando se livrava da ponta, vinha para o meio. E aí o Brasil... Foi exatamente assim que aconteceu o segundo gol. Pode pegar o contra-ataque. Por coincidência, eu estou revendo o lance agora aqui na Fox Sports. O contra-ataque do segundo gol foi exatamente isso. Abriu o Lukaku na direita, o Hazard na esquerda, o De Bruyne veio por dentro e fez o gol. Então, é óbvio que há méritos na Bélgica. A atuação do Courtois foi maravilhosa. Todo mundo sabe que ele é um grande goleiro. Mas ele foi brilhante no dia de hoje. Ele tinha falhado contra o Japão. Hoje não, hoje ele foi perfeito. É óbvio que a atuação do Fellaini, que entrou para marcar ali do lado, no setor do Neymar e para a bola aérea, porque ele é grandão, foi brilhante. A atuação do Lukaku, do Hazard, foi brilhante, principalmente do De Bruyne. De Bruyne e o goleiro Courtois foram os grandes destaques do jogo agora. Com todos esses méritos, o Brasil podia ter tido uma sorte melhor. Com todos os méritos da Bélgica, mas a coisa acabou não dando certo. É investir o seu PIS/PASEP que você quer? É isso? A CVC tem ótimas dicas para você. Que tal investir num banco? Num banco de areia no meio do mar? Ou embaixo do colchão, hein? Num bangalô de frente para o mar? Você prefere investir em ações? É isso? Que tal uma caminhada em praias paradisíacas? Passe na loja CVC mais próxima de você ou fale com seu agente de viagens. O importante mesmo é investir em você. Quer investir seu PIS/PASEP em férias? Vá de CVC. CVC sempre com você. Tem problemas de energia em sua empresa? Conheça a Transfer, desde 2004 no mercado, uma empresa de engenharia especializada em infraestrutura elétrica, composta por 4 unidades de negócios, painéis elétricos de média e baixa tensão, energia crítica no breaks e chaves de transferência, eletrocentros e serviços de locação. Com atendimento técnico especializado e presença nacional, entregamos soluções elétricas para os diversos segmentos de mercado. Conte com a força da Transfer. Acesse transfersistemas.com.br ou 4189-9700. Pois é, bom, então a Copa do Mundo agora, né, ficou da seguinte forma. Hoje nós tivemos mais cedo a vitória da França contra o Uruguai, 2-0, um gol em cada tempo, do zagueiro Varane e outro do Griezmann, num peru do goleiro Muslera. Não deu pro Uruguai, né? O Cavani machucado não jogou, sem o Cavani. O Uruguai acabou não tendo como reagir, a França foi melhor o tempo todo e venceu por 2-0 e vai agora enfrentar a Bélgica, que eliminou o Brasil. Terça-feira, esta semifinal, França e Bélgica. A outra semifinal, a de quarta, nós vamos conhecer amanhã, tudo com cobertura aqui na Transamérica, com os confrontos Suécia e Inglaterra, que jogam às 11 horas em Samara, no horário brasileiro, e às 3 da tarde, também no nosso horário, o país sede, a Rússia, vai enfrentar a Croácia. Vamos para o intervalo. Na volta a gente vai voltar falando de seleção brasileira, a repercussão, o depoimento dos personagens, tudo aqui no Resumo Esportivo. A melhor